Queria brevemente, hoje de manhã, apenas compartilhar convosco alguns pensamentos da palavra de Deus e aquilo que eu vou falar hoje, principalmente, ou com mais, onde nós vamos partir, por assim dizer, é uma parábola de Jesus, em que Jesus fala sobre aquilo que nós realmente damos valor na nossa vida e aquilo que realmente é importante para nós. Todos nós, dependendo da nossa profissão, dos nossos estudos, de onde viemos, da nossa família, todos nós olhamos para a vida de maneira diferente e temos interesses diferentes. E é normal que seja assim, porque Deus criou pessoas diferentes, não nos criou todos iguais. Mas este homem que nós vamos falar e que a parábola fala, é um homem que tem uma particularidade especial. E nós vamos, a partir dessa particularidade especial que ele tem, olhar para aquilo que aconteceu e o que é que deveria ter acontecido de diferente. Então, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e a partir do versículo 16. Lucas 12, 16, e vamos ler até ao versículo 21. E diz assim, Lucas 12, 16. Lhes proferiu, foi Jesus a falar com os discípulos, ainda outra parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los em maiores, e recolherei ali todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então nós temos aqui um homem que confiava em muitas coisas diferentes. E nós mesmo vemos que ele confiava no seu trabalho. O campo dele produziu com grande abundância. Eu nunca. O meu pai cultivava um campo lá em frente à nossa casa, quando eu era criança. Para mim, os piores dias do ano era quando tínhamos que ir apanhar batatas. Era muito trabalho e não compensa, realmente. Até que eu não gosto muito de comer batatas, mas tinha que ir. Então, eu ia com o meu pai e as minhas irmãs, o meu pai cavava e nós tínhamos que puxar pela rama, lá como é que ele se chama, porque as batatas ficam enterradas. Então a gente tinha que puxar para cima e apanhávamos as batatas. Mas o meu pai não era um grande agricultor. A formação dele era pedreiro e negociante, mais negociante que pedreiro. Mas ele aprendeu. Então, o campo não dava muita coisa. Ele semeava, mas para tu semeares e teres uma grande colheita, tu tens que perceber o que é que estás a fazer. E este homem percebia. Portanto, percebia que o campo dele deu uma grande colheita. Agora, porque houve chuva, sim. Para os outros agricultores também houve chuva. Porque a terra dele era melhor, a terra era igual. Mas o campo dele produziu mais, porque ele tinha capacidade para trabalhar. Então ele confiou no seu trabalho para ter uma grande colheita. Mas ele também confiou na sua inteligência. Porquê? Porque ele percebeu que os seus armazéns não iam chegar para guardar tudo aquilo que ele tinha produzido. Então ele pensou para si mesmo e na sua inteligência ele decidiu: eu vou destruir tudo isto e vou construir uma coisa maior para ali poder colocar tudo. É lógico, é sábio. O homem confiou na sua inteligência, mas ele também confiou nos seus bens. E diz no versículo 18: aí, nos celeiros novos, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então o homem confiou não apenas no seu trabalho, na sua inteligência, mas também nas coisas que ele tinha. Aquilo que ele produziu e aquilo que ele já tinha, fala aqui de bens, não sabemos quais seriam, mas eram coisas que ele tinha.
E a Bíblia diz que era um homem rico. Devia ter muita coisa. Então ele colocou, guardou tudo. E depois vemos finalmente no versículo 19 que ele confiou no seu plano para o futuro. Ele não apenas trabalhou bem, pensou bem, guardou as coisas bem, mas ele fez um bom plano para o seu futuro. Qual era o plano? Comer, beber e regalar-se. Não está mal. O homem percebeu que não precisava trabalhar mais na vida dele. Chegou a uma altura que o que ele tinha e os bens que ele tinha serviam para ele viver o resto da vida folgadamente. E muitas pessoas confiam nisto. Muitas pessoas, hoje em dia, se em vez de na Bíblia, esta história viesse na revista, por exemplo, na revista Exame, era um grande homem de negócios. Era o máximo. Um homem que conseguiu, com pouco tempo de vida, garantir o seu futuro para o resto da sua vida. Quando nós não gostava de chegar aos 40 anos, aos 50 anos, e dizer, eu não tenho que trabalhar mais, porque eu já tenho o suficiente, até aos 100, até aos 110, até quando eu morrer. Então, este homem, nos padrões humanos, era o máximo. Este homem ia aparecer na revista Forbes, entre os 500 mais ricos do mundo. Então, aquilo que para ele era importante, ele confiou nisso. Mas a pergunta é, será que isso era realmente importante? Será que realmente era nisso que ele tinha que investir? Vejam o que é que Deus diz. Qual é o veredito de Deus para este homem? Louco. Louco. O homem que tinha tudo o que era preciso, para Deus era o que? Era um louco. E ele era louco porquê? Porque ele confiou nas coisas erradas. Todos nós que estamos aqui hoje, então podemos estar a confiar nas coisas erradas. Então não está mal o homem ser rico, não está mal o homem trabalhar muito, não está mal o homem ter planos, não está mal o homem achar que tinha tudo o que precisava. O que está mal é que são as coisas erradas. E são erradas porquê? Porque Deus diz, esta noite te pedirão a tua alma. O homem não planeou a sua morte. Aliás, acho que ninguém planeia. Mas ele não planeou. Ele planeou, segundo aquilo que vemos, tem um depósito muitas coisas para muitos anos. Ele pensou ter uma vida ainda longa depois de acabar de trabalhar. Mas viveu uma noite e morreu. Então nós, quando olhamos para este versículo, nós percebemos que a vida não acaba quando nós queremos. Que Deus tem um tempo determinado para nós vivermos. E nós vamos morrer. Todos nós estamos aqui. Eu vou morrer, tu vais morrer. Costuma-se dizer que a única coisa certa à nascença é que vais morrer. Todos vamos morrer. Mais cedo, mais tarde, com muito, com pouco. Mas a pergunta de Deus a este homem é, o que tens preparado para quem será? Para os filhos, não sei se ele tinha filhos, se era casado, não diz. Para os sobrinhos, se não tiver filhos, para os irmãos, para ele não era, de certeza. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para a vida de uma perspectiva humana e esquecemos que a morte vem, nós investimos nas coisas erradas. Se tu olhas para a tua vida sem olhar para que vem a morte e depois há alguma coisa mais, tu estás a olhar de maneira errada. Então eu quero te alertar hoje que tu deves olhar para a vida, mas que tu deves olhar para além da morte. A morte não é o fim. A vida, costuma dizer que não é um destino, é uma passagem. A vida a nossa vida aqui na Terra não é um destino em si mesmo. Porque se a vida não tem nada depois, não faz sentido viver. Viver para quê? Para quando? Para nada? Então, tem que haver alguma coisa depois. E este homem não pensou nisso. Pensou, olha, eu vou viver e já está.
mas ele não pensou na sua morte. E também vemos no versículo 21 que Deus chama e diz que ele é pobre. O homem rico, afinal, era pobre. E era pobre porquê? Porque ele não é rico para com Deus. Diz no versículo 21, assim o quem ora para si mesmo não é rico para com Deus. Ele era louco e pobre. É o veredito de Deus. Não era tão rico como ele pensava, não era tão inteligente como ele pensava, não planeava tão bem como ele pensava. Porquê? Porque ele era louco e pobre. Então foi isso que Deus disse a este homem, que ele era louco e que ele era pobre. Quando tu e eu olhamos para a nossa vida e que tudo o que nós vemos é o presente e tudo o que nós nos esforçamos para fazer é para o presente, somos pobres e loucos. Porquê? Porque isso não é o mais importante. Aliás, isso não é o verdadeiramente importante. Então, com o tempo que nos resta, que espero que não seja muito, eu quero explicar a cada um de vocês que está aqui o que é ser rico para com Deus. Porque este homem era pobre. Então, a juntar coisas materiais, ter um grande sucesso nos negócios, ter um grande sucesso no teu emprego, ter muito dinheiro no banco, ou investido no que seja, não é ser sábio, é ser louco. Não é ser rico, é ser pobre. Então, se isso é ser pobre, o que verdadeiramente é ser rico? A Bíblia explica, e eu quero compartilhar convosco isto. A Bíblia fala-nos em Efésios, capítulo 3, versículo 8, no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É aqui que está a verdadeira riqueza. É no Evangelho de Cristo. O Evangelho que Jesus pregou e que os apóstolos pregaram depois de Jesus e que nós pregamos nesta igreja é a verdadeira riqueza para a vida do homem. Porquê? Porque não se pode perder. Porque não perde valor. Porque por mais que os homens tentem a lutar contra ele, não podem vencê-lo. Porquê? Porque ele vem de Deus e ele é perfeito. Para entender este Evangelho, começando do princípio, nós temos que perceber que todos que estamos aqui somos pecadores. Pecador, eu? Não. É certo que faço coisas erradas, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca assaltei o banco. Pecado é tudo o que tu fazes que desagrada a Deus. É tudo aquilo que tu fazes que não é para a glória de Deus. E eu posso olhar para todos vós. Conheço a maior parte das vossas caras. Conheço alguns corações. Mas não de todos. Mas eu sei uma coisa acerca de vós todos que estão aqui. E vós que estão aí, olham para mim, se calhar nunca me viram, mas sabem uma coisa sobre mim. É que eu sou pecadora. E aquilo que eu sei sobre ti é que tu és pecador. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a Bíblia diz todos, ela quer dizer todos. Então, todos que estamos aqui, todos que nos cercam no mundo inteiro, pecaram. Todos pecaram. Uma mentirinha, uma omissão, uma coisa que não é tua que tu pegas, é pecado. E para Deus, não importa se o pecado é muito grande ou muito pequeno. Aliás, para Deus, os pecados são todos iguais. Pecado é pecado. A ideia de pecados mortais e pecados não mortais é uma ideia de homens, não é a ideia de Deus. Então, todos nós que estamos aqui temos pecado. E o pecado causa uma separação entre nós e Deus. Deus é um Deus santo. E sendo um Deus santo, ele não tem participação com coisas pecaminosas. Então, o pecado construiu uma barreira entre nós e Deus. E o pecado vem da nossa natureza, mas vem também da nossa prática. Eu peco porque eu quero pecar. Porque a inclinação da minha carne é pecar. E eu tenho que lutar contra isso, mas nem sempre ganho. E peco. E tu que estás aqui pecas. E todos pecamos, todos os dias. Então esta barreira que existe
entre nós e Deus foi criada pelo pecado. Mas a Bíblia diz também que o pecado tem uma consequência. E a consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Aquilo que tu recebes no final do mês, o teu salário, é a consequência do teu trabalho. Aquilo que tu recebes no final da tua vida, como consequência do teu pecado, é a morte. E é a morte física, mas pior do que isso, é uma morte espiritual. Eu pequei, estou vivo. Tu pecaste, estás vivo. Adão pecou, Eva pecaram, estavam vivos. Mas espiritualmente morreram para Deus. Todos nós estamos aqui, que não aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos espiritualmente mortos. Mortos. Nós nascemos espiritualmente mortos. Por causa do pecado que herdamos dos nossos pais. Mas a Bíblia diz também que o dom gratuito de Deus, em 6,23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Notem aqui a palavra mas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando há um mas, ele vai encontrar a ideia que ele deu por uma coisa diferente. É verdade que o salário do pecado é a morte, mas há uma solução. É verdade que todos merecemos ir para o inferno, mas há uma solução. Qual é a solução? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo foi dado por Deus para ser a solução para o nosso pecado. Isto nós chamamos o Evangelho, a Boa Nova. Que é qual é a Boa Nova? É que Cristo veio para resolver o problema do pecado. Para trazer a salvação àqueles que estavam perdidos. Também nós vemos que em Romanos 5,8 que Deus nos ama e que Cristo morreu por nós. Diz assim em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo foi à cruz dar a sua vida no nosso lugar. E nós éramos seus inimigos. Ele não procurou que nós fizéssemos alguma coisa para merecer o seu amor. Ele não procurou que nós tivéssemos boas obras para nos salvar. Ele não olhou para nada disso. Ele foi à cruz porque nos amava. E porque nos amava, ele quis entregar a sua vida, perdão, ele quis entregar a sua vida por nós. Deixa-me ver um bocadinho de água. Então, perdão, esta entrega de Jesus foi por amor. Ele não estava à espera de nada em troca. Ele não estava à espera que nós ficássemos bons. Ele veio e deu e está à disposição de todos nós. Mas também a Bíblia ensina que para recebermos a Jesus, nós temos que confessar a Jesus como nosso Senhor. Romanos 10,19 diz: se confessares, se com o teu boca confessares a Jesus como Senhor. Então, a palavra começa com um condicional, com um se. Então, há uma coisa que tu tens que fazer. Não é trabalhar para a tua salvação, não é fazer boas obras, não é dar esmolas, não é vir à igreja. Tudo isso é muito bom, mas isso não chega. Há uma condição que tu precisas de cumprir. Essa é confessar a Jesus como Senhor. O que é confessar a Jesus como Senhor? Em primeiro lugar, é reconhecer que Ele é Deus. Tal como o Pai, tal como o Espírito Santo, Jesus é Deus. Ele é da mesma essência de Deus. É diferente naquilo que Ele faz, mas Ele é Deus, como o Pai, como o Filho. E tu tens que reconhecer isso. Tu tens que reconhecer que Jesus é Deus. Mas tu também tens que pedir perdão pelos teus pecados. Tu pecaste. O teu pecado ofendeu a Deus. Há uma ofensa entre ti e Deus. Então, quando reconheces Jesus como teu Salvador, como Deus, tu tens que pedir perdão.
Porquê? Porque tu estás em dívida. Tu tens uma dívida para com Deus. O pecado cria uma dívida de perdão. Então nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. A palavra arrependimento é uma palavra muito interessante. A palavra arrependimento, no original, que é metanoia, quer dizer mudança de mente. Tu tens que mudar de mente em relação aos teus pecados. Tens que perceber que eles são maus. Tens que mudar de mente em relação a quem é Deus. Tens que mudar de mente em relação àquilo que Cristo fez por ti. Isto é arrependimento. E o arrependimento é necessário para receber a salvação. Então tu tens que confessar a Jesus. E confessar a Jesus é dizer que Ele é Deus. Pedir perdão pelos seus pecados e dizer que tu mudas de ideia em relação àquilo que é a tua vida. Que tu queres mudar a tua vida. E o versículo 10 de Romanos, o versículo 9 de Romanos 10 diz: se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para receber a Jesus, tu tens que reconhecer a Jesus como Deus, confessar os teus pecados, mudar a tua mente e tens que pedir para Ele, crer nele verdadeiramente. Crer naquilo que Ele fez. Talvez estás aqui e dizes: olha, Rui Pedro, sabes, eu concordo com tudo o que tu disseste. Tudo o que tu disseste eu acho que está certo. Mas eu já sei isso há muito tempo. Eu já, são informações repetidas. Eu ouvi, porque cresci, nós aqui em Portugal, quase todos da minha idade e alguns mais novos, cresceram católicos. Eu cresci católico. O meu pai era católico, a minha mãe era católica, eu era católico, as minhas irmãs eram católicos. E aprendi isto desde pequeno, que Jesus era o nosso Salvador, o nosso Senhor. O pecado nunca falava muito na igreja, porque ficava mal. Mas estas coisas são coisas normais, que todos percebemos. Então, aquilo que eu te quero dizer aqui é que crer não é uma convicção intelectual. Eu não estou a perguntar se tu percebes, perguntar se tu crês. E crer é diferente de perceber. Eu percebo muitas coisas, não acredito nelas. Porque não creio nelas. Crer é uma convicção que te leva a depender completamente. Deixa-me dar-te um exemplo. E termino com isto. O maior equilibrista do mundo, aqueles homens que andam em cima de linhas e não têm problemas, coisa que eu nunca consegui fazer. Então ele pôs um cabo numa queda d'água nos Estados Unidos chamado Niagara Falls, que faz a separação entre Canadá e Estados Unidos. Ele pôs um cabo e ele pegou naquele instrumento que eles têm e começou a caminhar. E como ele tinha anunciado que ia fazer isso, juntou-se muita gente para ver. Então ele foi e atravessou calmamente o cabo. E chegou ao outro lado e as pessoas batiam palmas e aclamavam e gritavam o nome dele. E ele pediu silêncio e disse: quantos de vocês aqui acreditam que eu posso atravessar para o outro lado e levar um carrinho de mão? Ah, tu consegues, tu és o maior, tu vais... E batiam palmas e ele pegou no carrinho de mão e atravessou para o outro lado, por cima do fio. E as pessoas bateram palmas e exultavam e diziam que ele era o maior. Ele pediu outra vez silêncio e perguntou: quantos de vocês acreditam que eu sou capaz de voltar para o outro lado com o carrinho de mão? Tu és capaz, já mostraste, tu és o maior. Ele perguntou: quem é que vai entrar no carrinho de mão? E houve silêncio. Todos acreditavam, mas nenhum queria. Nenhum tinha confiança nele. Era o maior ou não era? Era. Porquê que as pessoas não foram? Porque não creram. Com Deus é a mesma coisa. Tu podes saber tudo sobre Deus, mas tu não crês de forma a entregar a tua vida, tu não podes recebê-lo. Então tu tens que perceber quem que isto é, tens que confessar a Cristo como Senhor e tens que crer no teu coração que Deus, aqui diz que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo, que Ele morreu por ti, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então lembra-te que tu precisas
de perceber que tu és pecador. Tu precisas de perceber que o salário tem um preço. Que Deus mandou Cristo para morrer por ti quando tu eras ainda pecador. E tu tens que confessar e crer. E é assim que tu podes ser rico para com Deus. Porque o homem que nós vimos no princípio era pobre para com Deus. Porquê? Porque ele esqueceu do que vinha depois da sua morte. A morte não espera por ninguém. Hoje de manhã, quando liguei o computador, a primeira notícia que eu recebi é que uma amiga nossa tinha morrido ontem. Nós estávamos mais ou menos à espera, ela tinha 101 anos. Mas a morte não escolhe idade. Se fores ao cemitério, vais encontrar pessoas muito novas mortas, pessoas muito velhas mortas. Tu não sabes. E se tu não vives pensando naquilo que vai ser no futuro, tu não vais ter um bom futuro. Uma última palavra que eu quero deixar é que nenhum de nós escolhe no futuro o que vai ser no futuro. Para o futuro, tu escolhes hoje. Ok? Todos nós percebemos uma lei da natureza que é as causas e as consequências. Tudo o que acontece é uma consequência. E tudo o que acontece teve uma causa. A causa vem sempre antes da consequência. Se uma coisa acontece, é uma consequência porque teve uma causa. Em relação à vida eterna, a consequência é que tu vais para o inferno. E a causa é que tu rejeitaste a Cristo. Na vida eterna, a consequência é que tu vais para o céu e a causa é que tu confiaste em Cristo como teu Salvador. Mas por uma consequência, acontece sempre depois da causa. A causa tem que ser feita hoje. Porque amanhã tu não sabes. Amanhã não sabes. Amanhã não sei se estou vivo. Tu também não sabes. Então, se tu não tomas a decisão hoje, a consequência pode vir rápido demais. E a consequência, não podemos escapar dela. Obrigado e que Deus vos abençoe.